A quem serve a minha exaustão? É uma pergunta incômoda porque obriga a olhar para quem ganha quando o cansaço vira regra e não exceção. Uma cultura, uma empresa, uma estrutura inteira que aprendeu a chamar exaustão de comprometimento e pausa de fraqueza. A convidada de hoje chegou a essa pergunta pelo caminho mais difícil. Vivendo burnout, sabendo o nome técnico do que estava acontecendo com ela e ainda assim precisando aprender na própria pele o que significa parar. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks. Esse episódio faz parte do programa de posicionamento e autoridade Cultivando Violetas, uma parceria entre o BF Talks e o Clube Delas Brasil. Aqui, o nosso trabalho não é romantizar sobrecarga, nem transformar dor em entretenimento. É nomear com precisão o território de autoridade que foi construído e reconhecer com respeito o valor de cada trajetória. Ela é psicóloga com mais de 15 anos de prática clínica, pós-graduada em Gestalt Terapia e em análise existencial pela UFMG. CEO da Cuidare, espaço de saúde psicológica. Especialista em burnout, trabalha sobretudo com um perfil muito específico. A mulher guerreira e salvadora, aquela que adoece de tanto sustentar todo mundo, menos a si mesma. É criadora do workshop Florescer e do Clube do Descanso. Usa os 7 tipos de descanso: físico, mental, emocional, social, sensorial, criativo e espiritual. No livro Cultivando Violetas, ela assina o capítulo Um chamado ao descanso para o bem florescer na vida pessoal e profissional, onde transforma a própria travessia em linguagem, direção e prática para quem precisa reaprender a se cuidar. Em uma frase, resume o trabalho dela inteiro. Honrar o descanso é o cuidado que sustenta o florescer. Érica Freitas, seja bem-vinda ao BF Talks. Obrigada, Aline. É uma alegria estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que é tão caro para mim. Érica, eu quero começar pela sua experiência, pelo aquilo que você passou e não pelo que você estudou. Você teve um burnout e eu queria saber o que isso te trouxe que em 15 anos de experiência clínica você não tinha conseguido entender. É importante a gente pensar, Aline, que por eu ser psicóloga, foi um momento muito difícil, porque o diagnóstico eu sabia identificar no outro. Mas quando foi na minha própria vivência, eu tive grandes dificuldades, principalmente pelo meu jeito de ser. Eu sempre fui muito proativa, desde criança, eu gostei de cuidar de tudo e de todos à minha volta. Então, quando eu comecei a perceber alguns sinais de cansaço, eu não entendi que era um problema. Eu entendi que era só uma consequência de uma vida demandante. Então, eu fui seguindo aquela jornada, inclusive assumindo cada vez mais trabalhos. E foi no momento assim mais corriqueiro da minha vida que eu percebi que eu estava adoecida. E foi difícil assumir que eu estava adoecida justamente num ponto em que eu cuidava tantas outras pessoas, pedindo para elas colocarem limites naquilo que não fazia bem para elas, e eu me percebi fazendo a mesma coisa. Então, essa experiência mostrou para mim que a técnica é uma coisa e a vivência é outra. E como profissional, eu preciso, antes de tudo, ser vulnerável para experimentar realmente todas as nuances da minha humanidade. E naquele momento era não dar conta de tudo. E quais foram os sinais que você percebeu que o seu corpo estava emitindo? Principalmente uma irritabilidade. E o famoso, eu não tinha mais o brilho nos olhos para fazer as coisas que eu tanto gostava. E aquilo começou a trazer alguns sinais, mas sabe quando você pensa assim, mas é só hoje, eu acho que eu estou um pouco cansada, eu estou um pouco desanimada, mas como aquilo foi se acumulando, se repetindo,
e aconteceu no momento mais inusitado. O que a gente chama de gota d'água, né, que fez o copo transbordar. Eu estava à noite, era um domingo, eu estava na missa, e de repente eu comecei a chorar compulsivamente. Aparentemente do nada, né? Aí as pessoas à minha volta, Érica, o que estava acontecendo? O que está acontecendo? E eu não sabia dizer. E esse foi o momento assim mais desafiador. Como assim eu não sabia dizer o que estava acontecendo comigo? Então eu busquei ajuda primeiro médica, consultei um profissional e aí diante do que eu relatei, né? Como eu disse, essa irritabilidade, essa falta de vontade de fazer coisas que eu gostava antes, foram sinais ali que já estavam acontecendo, mas é que eu não prestei atenção. E aí eu recebi o diagnóstico, o burnout. Foi um momento assim que o chão abriu. Eu falei, como isso é possível? Onde que eu, né, falhei aqui no meu processo? E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Tenho aprendido, né, a fazer diferente, mas foi um momento que eu falei, gente, eu também sou humana, né? Então foi nesse momento mais inusitado, e é importante que as pessoas, as mulheres que estão nos ouvindo, que elas entendam que não vai ser, às vezes, um sinal muito expressivo. Às vezes vai ser uma mudança na sua rotina, no seu humor, na vontade de fazer alguma coisa que serve como, eu sempre falo com os meus clientes, como um sinal amarelo, que é um sinal de alerta. Na dúvida, busque ajuda, procure conversar com um profissional para que ele te ajude a identificar aquilo que está acontecendo. E como muita gente está exausta e está irritado, mas nem sempre é um burnout. Uhum. Pode ser outros sintomas, pode ser uma sobrecarga momentânea. E como é que foi chegar nesse diagnóstico? Como que é feita, qual é o critério para chegar para entender que é um burnout? Excelente pergunta, Aline, porque hoje as pessoas tendem a chamar o cansaço de qualquer cansaço de burnout, e não é. Na realidade, o burnout ele não é uma doença, ele não é um transtorno, ele é uma condição clínica e que é recente, né? Nós temos um manual diagnóstico de doenças psiquiátricas que ele não necessariamente está classificado como doença, mas é um ponto importante. Ele está associado à questão trabalhista. Quando você começa a exceder a sua carga de trabalho, geralmente isso vai te levar a um esgotamento que é chamado de burnout. Então, eu estou sobrecarregada no meu relacionamento familiar e estou com burnout. Não necessariamente. Se você está sobrecarregada na sua família e também no trabalho, talvez seja um burnout, mas se for só na família, não. E é por isso que é importante a gente conversar para entender e identificar. Então, resumidamente, burnout, logo a gente pensa na sua relação trabalhista. Se você não está seguindo uma lógica de trabalho seguida de descanso e tem esses sintomas, é um grande sinal de alerta. De trabalho e também estudos. A gente percebe crianças, adolescentes que têm uma carga horária muito complicada, estudam o dia inteiro, inúmeras atividades, chega final de semana, as escolas enchem de trabalho. Uhum. A gente também percebe que está crescente pessoas nesse estado de sofrimento. E aí eu fico imaginando, você é especialista no assunto, você é uma psicóloga, e aí você recebe esse diagnóstico e muitas vezes você já tinha recebido clientes no seu consultório, nos seus atendimentos, com esse mesmo diagnóstico. Quais são as ferramentas utilizadas? Porque a gente recebe o diagnóstico, mas para trazer aquilo para a consciência, normalmente nem sempre aquilo que a gente sabe realmente sobe para a gente criar consciência. Então, eu queria que você falasse sobre esse estado de consciência e também essas ferramentas e o olhar da pessoa para esse tratamento efetivo. Sim, de fato, Aline, tem se tornado um fenômeno mais comum, ou seja, apesar das individualidades, cada pessoa que chega ali no meu consultório tem uma queixa, tem uma demanda, mas começou a me chamar a atenção que às vezes o fenômeno se repetia. As mulheres falando principalmente desse cansaço, de culpa, porque quando descansa, não consegue descansar diante da pressão e dessa sensação de que não deveriam estar descansando, deveriam estar fazendo alguma coisa, porque a lista é interminável, né? A lista de tarefas é interminável. Então, diante disso, eu falei, gente, que fenômeno é esse?
porque é importante você estar atenta. As questões que surgem, elas estão diretamente ligadas ao contexto econômico, social, tecnológico, e nós temos uma vida muito mais demandante, em todos os sentidos. Você falou das crianças, dos adolescentes, que são demandados a serem adultos, mini adultos, antes mesmo de chegar o momento para isso. E diante desse excesso, você começa a não respeitar o seu próprio ritmo. Por quê? Um dos pilares do ser humano o nosso desejo é pertencer. E aí vem as redes sociais, principalmente as redes sociais, em que a gente se compara. Ah, aquela pessoa, aquela mulher, vou focar aqui na fala da mulher, ela consegue acordar, fazer atividade física, seguir a vida de uma maneira mais leve. Eu quero fazer isso também. Eu quero viver assim também. Por que que eu não consigo? E para mim é muito doloroso ver tantas mulheres se colocando nesse lugar. Ah, eu deveria conseguir fazer isso, sem se questionar se aquele ritmo, aquele estilo de vida de fato combina com ela. Então, o caminho geralmente é esse. Você quer exceder um limite que você não prestou atenção. Você, diante do desejo de pertencer, de querer ter esse entendimento de sucesso, de que consegue produzir, acaba se atropelando e aí vem o adoecimento. Você acha que as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, colaboraram para aumentar esse burnout? Eu acredito que sim, viu, Aline? Sabe por quê? Quando você... vamos pensar na relação que os nossos avós, por exemplo, tinham. Eles tinham uma vida de trabalho que se encerrava num determinado período. E depois daquilo, o que eles iam fazer? Namorar, conversar, ficar em volta da fogueira ou, enfim, ficar dentro de casa. E hoje, a pessoa ela vai para onde quando ela termina o expediente? Ela vai para a rede social, muitas vezes. E ela passa a consumir um estilo de vida que ela deseja. Eu quero viver isso também. Ah, o fulano, ele está crescendo na carreira. O que ele está fazendo? Ah, ele está trabalhando muito. Porque geralmente o sucesso está associado a trabalhar muito, a fazer muitas coisas, a estudar muito. E a pessoa pode, diante disso, querer seguir o mesmo caminho. E nessa comparação, vem esse não respeitar o limite. Porque a pergunta fundamental é, isso faz sentido para mim? É realmente isso que eu também quero viver? Porque se eu não fizer essa pergunta, há grandes chances desse desejo de viver aquilo que o outro está vivendo fazer com que você não respeite seu limite. E depois que você se curou, o que você não permite mais acontecer com essa sua experiência, com essa sua vivência, porque você sabe que é um limite de um não para você voltar para esse lugar que você realmente não deseja, ficar com essa sobrecarga. Então, o que mudou na sua rotina, nas suas escolhas? Eu sou muito estudiosa, sabe, Aline? Uma das coisas que eu fiz foi compreender, através de outras ferramentas, como a focalização, que é escutar mais o corpo, a ciência da felicidade, a yoga restaurativa, foram ferramentas que me ajudaram no meu processo individual. E a partir disso eu descobri como também ajudar outras mulheres, especialmente as mulheres, a trilhar esse caminho. Então, uma coisa que é inegociável para mim são os meus momentos de respiro. Porque muitas vezes a pessoa pensa, então quer dizer que para enfrentar o burnout, eu preciso descansar. Só que esse descanso, ele não acontece de qualquer maneira, ele tem todo um processo, toda uma lógica. E hoje eu não me permito atropelar essas pausas, porque esperar só o período de férias não é suficiente. Até lá eu posso entrar num ciclo muito adoecedor. Então, as pausas, aí você poderia me perguntar, mas Érica, que pausas, que respiros são esses? No seu dia a dia, entre um cliente e outro, entre uma tarefa e outra. Às vezes eu trabalho prioritariamente online, então, como eu estou na minha casa, eu tenho o meu escritório, eu saio do meu escritório, tenho a minha varanda, eu vou para a rede, eu respiro, eu mudo um pouco o ambiente, eu coloco uma música, que parecem ações tão simples, mas que são muito potentes quando praticadas continuamente. Então, um dos pontos inegociáveis,
respondendo a sua pergunta, são as pausas intencionais, justamente para respirar e retomar o fôlego. Respirar, descansar. Tem várias maneiras de fazer isso. E ela ensina 7 tipos de descanso. Queria que você falasse para a gente sobre cada um, quais são eles, porque eu quero praticar os 7. Fundamental. Os 7 tipos de descansos eu descobri nos meus estudos de uma médica psiquiatra, Sandra Dalton-Smith, que ela trouxe uma perspectiva até então não muito falada sobre o cansaço ser multifatorial. Se o cansaço é multifatorial, o descanso também é. Então, se vários elementos causam esse cansaço, várias formas também para descansar. E o que mais se fala é o descanso físico, que é o sono. Tanto é que quando você faz uma consulta médica, ele vai te orientar alimentação, atividade física e higiene do sono, que é justamente você cuidar do seu sono com qualidade. Só que é insuficiente. Então vamos pensar o seguinte, se tem um vazamento, eu gosto sempre de metáforas, se tem um vazamento na sua cozinha, trocar a lâmpada da sala vai resolver? Não vai. Por isso que eu preciso saber o que está drenando a minha energia para que eu encontre a atividade, a ação, o cuidado correspondente a essa necessidade. Então vamos lá, eu falei do primeiro, que é o sono. O sono, que é o físico, e o físico ele se divide em 2, que é o físico ativo. Então eu estou aqui fazendo minha atividade de trabalho, terminei, eu vou praticar uma meditação para relaxar. É um descanso físico, ou um descanso passivo, que é o próprio sono. Mas tem o descanso mental. Imagina aquela pessoa que viveu o dia cheio de demandas, aí chega a hora de dormir, isso acontece demais. A mente não para. O corpo está pronto para dormir, mas a mente continua. E é uma série de pensamentos se atropelando. Eu preciso aprender a descansar esse excesso de informações. E tudo isso tem técnica, tem prática. Eu acho que aqui não é o momento para delongar, mas eu vou trazer esses pontos, e se você quiser depois a gente pode falar mais, mas a ideia é o físico, o mental, o social. Nós precisamos estar em vários ambientes, e existem ambientes onde as pessoas mais drenam a nossa energia do que nos promovem uma sensação de bem-estar. Tem lugares que a gente pode escolher, esse lugar eu quero ir ou não quero ir. Tem lugares que não, mas eu preciso ficar atenta. Por exemplo, no ambiente de trabalho, que de repente eu tenho uma relação difícil. Eu não consigo dizer, eu vou parar de trabalhar, por conta daquela relação. Mas eu posso pensar uma forma de me cuidar quando eu saio desse trabalho, ao invés de só seguir a vida. Fazer uma espécie de mudança de entendimento. O outro descanso é o sensorial. Não estava falando lá dos nossos avós? Eles não tinham contato com o excesso de estímulos que nós temos. Luzes, sons, telas. Então faz sentido que naquela época não se pensava em descanso sensorial, porque não havia necessidade. Hoje há necessidade diante do novo estilo de vida. Eu fico pensando, nós que somos produtoras de conteúdo, quem não tem, além da tela, não tem as luzes ali, um tanto de estímulos, às vezes mais de um celular, os sons. E isso nós vamos normalizando, entendendo que faz parte da rotina, mas tudo isso está colaborando para deixar o nosso sistema nervoso em alerta. Por isso é importante descansar nesses outros níveis. Seguindo, eu falei do sensorial, tem o criativo. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas eu não sou criativa, como se ser criativo fosse uma habilidade somente de artistas, quando na realidade todos nós somos criativos. A questão é que nós não abrimos espaços para que essa criatividade floresça. E um dos convites é ir para a natureza, fazer coisas diferentes do seu habitual. Se você não prestar atenção, você tende, vamos supor que você tem o hábito de sentar à mesa para as refeições. Se você não prestar atenção, você tem o hábito de sentar sempre no mesmo lugar. A rotina, A né? rotina. E você falou, interessante, a criatividade, a gente liga muito à arte.
Mas não é. Mas É o ato de criar. É o ato de criar. Inclusive, para lidar com os problemas, sejam eles da vida pessoal ou profissional, precisamos ser criativas. Mas como exercer essa criatividade se não abrimos espaço para isso? Então, esse descanso, porque estamos muito na tela. Muitas das nossas tarefas têm sido substituídas. Eu vejo pessoas que não escrevem mais, não têm esse hábito motor aqui. E quando eu escrevo, não é só a mão que movimenta, é meu cérebro também, porque eu tenho que pensar, conectar ideias. Eu uso o GPT ou outra ferramenta aí. Então percebe que como é que eu vou criar se eu estou delegando para uma máquina algo que é tão humano e que nós temos tanta capacidade? O descanso espiritual. Érica, espiritualidade, sim. Espiritualidade é um dos pilares fundamentais da existência humana. E aí não falamos de religião, se é X, Y, Z. Mas é ter um caminho que te conecta com algo maior, com um propósito. E quando você fica muito ali, somente na sua existência, isso tende a te desconectar do todo. E quando você vai para uma ação social, por exemplo, que é uma das formas de praticar essa espiritualidade, cuidar dessa espiritualidade, é interessante que as pessoas voltam, mesmo que elas tenham tido um dia de trabalho, elas saem de lá e vão praticar algum tipo de ação social, elas voltam dizendo, nossa, que prazeroso, estou me sentindo melhor. Por quê? Se conectou com uma causa maior, com um propósito. Então, recapitulando, o físico, o mental, o sensorial, o criativo, o social, o espiritual e o emocional. O emocional, para mim, é um dos meus queridinhos, porque o que eu mais atendo no consultório são mulheres que têm dificuldade de ser quem elas são, de expressar as emoções. Eu escuto tantas mulheres sensíveis, criativas, que falam, eu sinto demais. Eu sou exagerada nas minhas emoções. Por quê? Assimilaram essa informação de fora. E é tão bonito ver quando elas descobrem que não é bem assim. Elas sentem numa proporção diferente de outras pessoas. E o descanso emocional é você conseguir se conectar com pessoas e espaços que te permitem expressar do jeito que você é. Sem esse entendimento de que tem que ser de uma determinada forma para agradar, para ser aceita. Então, são esses 7 tipos de descansos que eu tenho ajudado as minhas clientes a perceber que o motivo pelo qual elas dormem 8 horas, às vezes, por noite, mas ainda assim sentem cansadas, é porque provavelmente estão trocando a lâmpada da sala quando a questão é o vazamento na cozinha. Descansar é um ato político e não social. Essa frase é sua. Nesses estudos, como eu falei, eu cheguei até o livro de uma americana em que ela fala descansar é revolucionário. Ela tem um viés assim político, ela fala muito dessa questão da exploração do trabalho, porque nós passamos, desde a Revolução Industrial, nós passamos a vender o nosso tempo em troca de dinheiro. E nesse processo todo, o que nós entendemos? Que o meu valor está associado ao que eu produzo. E quando você entende que descansar é revolucionário, é um ato político, é você dizendo o contrário disso. Eu tenho valor para além do que eu produzo. Eu preciso separar o que é o meu ser do que é o meu fazer. E mesmo que eu não produza, eu ainda assim tenho valor. A vida humana tem valor, independente do quanto ela produz. Então, é nesse sentido que essa frase, ela me impactou muito. O livro dela me trouxe essa reflexão e é algo que eu quero levar para as pessoas. Porque fica parecendo, como eu disse lá atrás, que às vezes eu estou cansada e que é uma questão só minha. Eu é que não estou dando conta de seguir com as minhas demandas. Mas, na realidade, é todo um estilo de vida, é todo um entendimento de uma sociedade. Não é à toa que o Byung-Chul Han, um filósofo coreano, ele falou a sociedade do cansaço. É um novo estilo de vida. O funcionário e o empresário
na mesma pessoa. E aí a gente rompe esse limite. Não tem mais horário para terminar de trabalhar. Se você trabalha para alguém, você trabalha, vamos supor, né, de 8 às 18. Mas quando você também é o seu, né, o dono da empresa, às vezes você rompe esse limite. Então fica uma inversão de entendimento de que nós só temos valor diante da produção. Aí vem a bispa do sono, que é assim que ela é chamada, e fala, não, o nosso valor já está aí. Ele é antecessor a essa lógica de produção. Então, é nesse sentido que eu tenho levantado essa bandeira e tem virado um ato político, né? Tem uma mulher assistindo a gente agora, que ela está exausta. E eu quero você, como profissional da área, quero que você mande uma mensagem para ela. Você que está aí nos ouvindo, se identificando, eu quero dizer para você a primeira coisa, você não está sozinho. Isso que você que está sentindo não é fracasso, não é falta de vontade, não é o fato de você não dar conta, mas nós estamos imersas num sistema que favorece o entendimento de que se eu não produzo, eu não tenho valor. Por isso, busque ajuda, né? Seja um profissional presencial ou online, eu mesmo trabalho de forma online, então é possível atender pessoas de várias partes, né, do mundo, literalmente. Busque ajuda para você conseguir sair desse estado em que você se encontra, porque na realidade é uma jornada. Aquilo que você falou, Aline, de tomada de consciência é o primeiro ponto. Quando eu tomo consciência de que o que eu estou vivendo não é normal, é quando eu posso fazer escolhas mais condizentes com o que realmente eu preciso. Só que eu sei que às vezes a nossa vida é tão demandante que estar sozinha nessa jornada não é suficiente. Por isso eu insisto na busca de um profissional que pode te acompanhar e te ajudar com ferramentas, com estratégias. E você até falou das ferramentas, a respiração. Eu falei do yoga restaurativo. Existem posturas que você pode fazer, inclusive na sua cama. Você não precisa ter um tapete de yoga ou ir para um lugar específico, que você pode fazer na sua cama, que traz a sensação de descanso. O que acontece? Nós estamos no limite. Nós temos o sistema nervoso parasimpático, ele é da lógica da luta e fuga. E como a gente vive sob uma pressão grande, esse sistema está o tempo todo em alerta. Estando em alerta, o nosso cortisol vai aumentar, nós ficaremos estressadas e não vamos dar conta de fazer as nossas demandas. E por que eu estou falando isso? Quando você está na sua casa, prestes a dormir, você pode intencionalmente fazer essa pausa de uma postura, por exemplo, de yoga, que vai te dar essa sensação de que o seu corpo está seguro, que ele pode descansar, que ele pode relaxar. Essa é uma das formas. Mas tem tantas outras, como a respiração, como eu disse, como a escrita terapêutica, para exercitar, né, colocar as ideias no papel. Então, são ferramentas que vão na direção de reaprender a descansar, porque nós desaprendemos. É verdade. E Érica, eu sei que você tem uma metodologia própria, muito específica para essa pessoa, para essa mulher que está exausta, que está no burnout e muitas vezes passando por outras situações psicológicas também. Você tem o Florescer e você tem o Clube do Descanso. Então, eu queria que você apresentasse para essas pessoas, até mesmo explicando como funciona e também como a pessoa pode chegar até você. Sim. O Florescer é um workshop que ele acontece presencialmente, onde as mulheres se reúnem e vivenciam um momento que eu chamo de retiro. Você se retira da sua rotina de maneira intencional para, primeira coisa, perceber, fazer uma avaliação, um diagnóstico da sua realidade atual. Não dá para saber onde a gente quer chegar se a gente não sabe onde a gente está. Para que eu escolha as ferramentas certas para o meu autocuidado, eu preciso saber onde eu estou. Então, nesse workshop, eu tenho momentos específicos, ferramentas específicas para te ajudar a identificar onde a minha energia está saindo mais, ela está sendo drenada. Tem momentos ali de conversas. Eu gosto muito dessa lógica de comunidade, da gente se ajudar mutuamente, porque uma mulher conhece bem a realidade da outra, porque vivencia aquilo na pele, né? Então, o workshop eu chamo que é o momento de despertar. E
O clube do descanso, pensa no clube. A gente não vai para o clube para socializar? Trocar ali informações de uma forma leve? O clube do descanso surge com essa ideia também. Uma comunidade de mulheres que se reúnem para falar do que tem funcionado, do que não tem funcionado e aprender novas ferramentas, novas formas de descansar e fortalecer essa comunidade de mulheres que dizem: o meu valor não está associado ao que eu produzo. E tem uma pergunta difícil que a gente precisa fazer, né, quando está nessa situação. A quem serve a minha exaustão? Queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a gente está exausta por uma cobrança externa de algum pedido, de alguma exigência, que aquilo ali muitas vezes nem faz sentido para a gente. Exato. Eu trabalho na psicologia com uma abordagem que se chama existencial fenomenológica. E a minha metodologia é basicamente fazer perguntas. E é isso que você está falando aí, dessa pergunta. Essa é uma pergunta que eu chamo de iniciadora. Iniciadora porque te coloca de frente com um ponto de partida. O que eu vou fazer? A quem esse cansaço está servindo? É quando você começa a perceber que às vezes você está correndo tanto para nada. Ou está correndo muito em prol de um resultado para outra pessoa e não para você. E é quando você tem a oportunidade de falar assim: eu mereço mais do que isso. Eu não preciso me desintegrar no processo. E é quando você para e começa a buscar pistas. E aí eu já adianto também que, né, no fazer perguntas, as respostas não vêm fácil. Na realidade, existem muitas respostas aí nas prateleiras da autoajuda, vamos dizer assim. Mas não faz sentido, não é sustentável. Quando você começa a comprar respostas que não correspondem à sua necessidade, em algum momento isso vai falhar. Daí a paciência. O meu processo de recuperação, de cura, começou com uma ida ao médico, mas depois foi a psicoterapia, em que eu tive que fazer várias perguntas sobre o meu novo estilo de vida. Como é que eu gostaria de seguir a partir dali. Então, é o start, mas é uma jornada em que demanda a gente ter paciência, ter empatia, né? A gente estava conversando antes, eu falando sobre a vulnerabilidade. A gente descobrir que ser vulnerável é a coisa mais potente que a gente pode descobrir de si mesmo, porque nos coloca num lugar de humanas. E como humanas a gente pode falhar, a gente pode recomeçar. É diferente de uma máquina que produz, mas sem essa consciência, sem essa clareza e sem estar presente no que está fazendo. Né? É verdade. Você escreveu o capítulo de um livro, Cultivando Violetas, e nele tem uma frase que me chamou muita atenção, e eu queria que você falasse sobre ela, que honrar o descanso é o cuidado que sustenta o florescer. E aí eu achei tão interessante, porque florescer é o seu método, é o seu workshop, e aí você traz essa frase, ela tem uma profundidade. Eu queria que você falasse mais. Essa frase é para trazer uma provocação. Honrar o descanso já começa quebrando paradigmas, porque o que a gente mais... Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. Quantos cursos existem para ajudar uma pessoa a ser mais produtiva aqui no Brasil? Aí o ChatGPT falou assim: olha, não tem um número preciso porque são plataformas diferentes, mas entre 500 e 1.000 cursos. E aí eu fiz: quantos cursos é para ensinar a descansar? Porque as pessoas querem aprender a ser mais produtivas, a desenvolver alta performance, sem se questionarem sobre o cuidado ou o preço disso. Então, honrar o descanso vai na contramão de tornar essa lógica de produtividade como um troféu. Parece que eu só posso descansar depois que tudo estiver resolvido. Quando eu conseguir colocar tudo no lugar, eu posso descansar, é o meu prêmio. Isso não existe. Na vida, seja ela profissional, pessoal, nunca vai estar tudo pronto. Então, se eu ficar presa a essa lógica, eu nunca vou descansar. Primeira parte, eu vou honrar o descanso porque é ele o que me sustenta. Cultivar o florescer. Eu quis fazer uma menção ao nosso livro, ao meu método, porque casou muito, e eu vejo que a natureza ela é muito pedagógica.
Ela nos ensina muito. Então, tudo que você coloca ali, né, uma semente que você coloca para germinar, ela precisa de um solo fértil, de um terreno favorável, porque não adianta colocar uma semente num terreno que não tem condições para te ajudar a florescer. Então, resumindo, o descanso não é o prêmio depois que você já cumpriu todas as suas tarefas. É a base que sustenta o seu ser para que você consiga fazer as suas perguntas, reconhecer as suas necessidades e aí florescer da melhor forma no mundo. Uma psicóloga que passou por um burnout e aprendeu e sobreviveu, e a gente vê que teve uma intenção clara nisso, de trazer todo esse aprendizado, de transformar isso num método. Isso é muito rico, muito profundo, e eu sei o quanto você está habilitada a auxiliar e ajudar as pessoas a criar essa consciência, a olhar para a sua rotina e perceber aquilo que não faz mais sentido, falar isso aqui não é para mim, isso é do outro, é uma conquista daquela pessoa, não é minha. A gente auxilia quando a gente consegue, quando a gente pode, mas sem criar uma sobrecarga. Eu quero que você deixe também seus contatos aqui, como chegar até você, suas mídias. E eu quero agora trazer uma pergunta para você, que eu faço para todo mundo que chega aqui, nesse sofá. O que move o mundo? Vou falar das mídias sociais para fechar com a frase, então. Meu Instagram é Érica Freitas Psicóloga, lembrando que o Érica é com C de casa. O meu LinkedIn também, Érica Freitas Psicóloga, e meu WhatsApp 31993059233. Agora vamos à pergunta, o que move o mundo? Eu já dei um spoiler diante dessa fala toda aqui. Eu acredito muito que o que move o mundo são as perguntas. Não é uma definição disso ou daquilo. Porque quando a gente tem a resposta, aquela questão se encerra. Então, se eu estou triste e eu, ao invés de tomar um remédio para passar a tristeza, eu me pergunto o que essa tristeza quer me dizer? Eu inauguro um espaço de surgir uma necessidade que pode me convidar a cuidar daquilo de alguma maneira específica. Então, trazendo um exemplo, né, para ficar mais concreto. Eu estou triste porque um projeto que eu queria muito que acontecesse não aconteceu. Então, eu vou olhar para essa tristeza e falar, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Às vezes, sim. Eu poderia ter me preparado mais, eu poderia ter conversado com mais pessoas. E aí não é se chicotear. É entender que alguma coisa aconteceu e dificultou você a dar aquele passo. E pensar no próximo. Ah, Érica, mas aí eu queria ter resolvido ali. Aí cabe aquele momento de empatia. Aquela empatia que a gente consegue oferecer ao outro e muitas vezes não consegue oferecer a si mesmo. De se abraçar, de se acolher, de chorar se for necessário ou não. E falar, hoje eu me permito estar triste. Não quero às vezes conversar, não quero sair, quero viver esse momento aqui, mas amanhã é um outro dia. Então, o que move o mundo, o que nos faz sair dos nossos lugares e alcançar transformações são as perguntas. A Érica participou de um programa de autoridade e posicionamento Cultivando Violetas. É uma parceria da BF Talks com o Clube Delas Brasil. Ela escreveu um capítulo incrível e eu te convido a ler. Ele está disponível na nossa plataforma, que você pode baixar pela Apple Store, pela Google Store. A plataforma chama BF Talks. E lá a gente tem histórias transformadoras de mulheres que construíram autoridade, que têm pleno conhecimento sobre a sua área de atuação. E a gente criou um círculo, né? Onde uma deixa uma pergunta para a outra. Então, no episódio anterior, a Elisângela e a Edmara deixaram uma pergunta para você. E agora eu vou lê-la e você vai responder. Ok. Você, como mulher protagonista, como faz para cuidar da sua inteligência emocional? Inteligência emocional, não sei se é um conceito que é conhecido por todos que estão nos ouvindo,
mas basicamente é a forma como você se conhece e lida com as suas emoções. E nesse processo de burnout eu aprendi a lidar com as minhas emoções de uma maneira diferente, principalmente no aspecto da autocobrança. Eu digo que eu sou uma paciente em recuperação, né? Porque é algo que eu tenho que colocar intenção e cuidado sempre. Mas eu vejo que a inteligência emocional é esse movimento constante de diante de qualquer coisa que acontece na vida, eu me perguntar, Érica, respira, olha para isso e vê o que você dá conta de fazer, sem se atropelar no processo. Então, ultimamente eu tenho feito esse exercício contínuo para dar novas respostas e respostas mais amorosas e cuidadosas comigo mesma. E eu te convido agora a deixar uma pergunta para a próxima. E é você que está nos assistindo, que você assista o próximo episódio para você saber qual é essa pergunta e qual vai ser essa resposta que essa outra coautora deixou. O descanso não é uma pausa. E se você que acompanhou esse episódio conhece alguém que precisa conhecer esse conteúdo, conhecer a Érica, indique para ela assistir. O nosso canal no YouTube é bftalks.podcast. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks.